areinha aqui na estância. E também sou professor do Seminário Batista Nacional, que é o CETEBAN. Antes de vir comer cuscuz, aí entalou um pouquinho, aí tá arranhando a garganta. É aquela coisa de querer comer cuscuz todo dia. Mas, alguém aqui come cuscuz todo dia ou só eu? Todo mundo gosta, né? Mas hoje, então, a gente vai dar início a essas conversas sobre liderança, né? O tema, os irmãos já conhecem, como ser um líder cristão, né? E a gente vai ver alguns princípios bíblicos de como melhorar para os que já são e aqueles que querem ser, já aprender alguns princípios para seguir na liderança cristã. Pedir essa organização aqui para a gente fazer um quebra-gelo, uma dinâmica inicial, e normalmente essas dinâmicas não é só quebrar o gelo, né? No final a gente vê o propósito dela. E aí deixa eu pedir aqui aos irmãos, vamos orar, depois a gente já faz essa dinâmica só para quebrar o gelo, soltar um pouquinho, e assim a gente começa então, de fato, nosso conteúdo. Vamos orar então? Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, junto com o Teu povo, para hoje começarmos, Pai, a falarmos sobre liderança. O Senhor que veio à terra, ensinou, deixou os apóstolos, e os apóstolos deixaram seus sucessores. E até hoje, Pai, há pessoas na igreja que lideram a igreja, mas tudo isso vem de Ti. Todos nós somos subordinados ao Senhor, e que o Senhor nos ensine a cada momento, a cada situação, como servir melhor a Ti. Abençoa todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, e o Senhor seja com essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a dinâmica é simples, se puder soltar o que está na mão é melhor, pelo menos por enquanto. Em outro momento você retorna, né? Todo mundo já fez essa dinâmica da linha? Feche mais para cá, por favor. Como já tem muita gente, eu vou ficar em pé, não vou entrar nessa. Mas eu quero ouvir todos vocês, viu? Desenrole antes, perdão, esqueci do microfone. Desenrole antes, vá jogando para outra pessoa, para que a gente possa, cada pessoa que pegar o rolo, vai dizer seu nome e qual expectativa para esse momento, ok? Depois a gente vai ter mais outra etapa dessa dinâmica. Vai lá, Rogério. Prazer em conhecer vocês. É bom colocar o microfone? Tá. Vamos lá. Começa a perder o medo. Vamos lá. Meu nome é Rogério. A minha expectativa para esse curso é que a gente venha aprender a desenvolver melhor o nosso ministério. Meu nome é Ricardo, é Cojapuzo. Licença, me dê licença. Cruze. Posso jogar? Jogue. Desenrola e joga. Desenrola o rolo. Deixa eu levar o microfone para o outro lado. Desenrola, joga o rolo. Estica. Eu pego. Deixa o fio esticado. Segura aí com uma mão. Tome aqui seu fio. Pronto. O microfone é seu. Meu nome é Elisa. Meu objetivo é aprender. Amém. Para melhorar o ministério. Amém? Para jogar é. No microfone, segure sua parte e jogue o rolo. Jogar para quem? Vou lá com o microfone.
E deixa o fio esticar. Não precisa ficar muito esticado não, mas deixa ele... Ó, tá aí, fica desse lado que eu fico do outro. Meu nome é Félix. A minha expectativa para esse encontro, né, é o crescimento espiritual da igreja, que a gente possa aprender mais a ser bons líderes, pessoas que estão na frente, que é muito importante, né, porque nós somos a porta de entrada para as pessoas que vêm de fora. Então, que a gente possa crescer para que as pessoas de fora possam se sentir mais confortáveis através do nosso crescimento espiritual. Amém. Félix, manda o rolo para alguém. Desenrola primeiro. Descai a linha. Descai. Aí lembrou, né? Chegou. Meu nome é Irmã Josia e o objetivo dessa aprendizagem é saber mais liderar e trabalhar melhor na liderança. Desenrola aí o rolo e joga para outra pessoa. Deixa o rolo aí levemente esticado. A linha, né? Pode descair mais que vai chegar não. Eita, chegou. Foi com tudo. Meu nome é João. A expectativa com esse curso é de aprender mais. E aquilo que eu não sei, né, como líder, que eu ainda não aprendi, para poder me capacitar para instruir pessoas, porque como líder a gente está para instruir pessoas. E quanto mais a gente souber, melhor a gente se torna. Da linha e joga para outra pessoa. A paz do Senhor para todos. A minha expectativa é aprender e buscar mais, né? Porque na minha profissão eu já estou tão acostumado com isso que de mês em mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente está se atualizando, porque militar sempre está aparecendo leis novas. Não é diferente da casa do Senhor. E tudo aquilo que vem para engrandecer e edificar é bom. Então, toda vez que tiver uma capacitação para os irmãos que pode vir, meus irmãos, que é como cada vez que você se capacita, melhor é. E principalmente para aqueles que têm aquele anseio, aquele desejo de dizer, não, mas eu não vou não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não tenho capacidade. Tem, porque Deus levanta. Vale o seu esforço. Se você procurar, Deus te levanta. Amém? Amém. Passa aí o rolo para alguém. Tudo aí. Fique nervoso não, fique nervoso não. Tem que desenrolar. Faltou segurar a sua parte. Paz do Senhor. Meu nome é Ana e minha expectativa, além de aprender com o curso, mas saber lidar com as outras pessoas e evoluir como líder. Escolha alguém.
Deixem o fio esticado sem puxar muito, tá? Só para ele ficar armado assim. Pode ser eu, meus irmãos. Meu nome é Fabiano. E a expectativa é, de fato, aprender, né? Muitas das vezes tem algumas situações que a gente, como líder, a gente tem que saber lidar. E aprender a lidar com esses momentos é bastante eficaz para nossas vidas, principalmente quando essas coisas acontecerem. Paz, boa noite a todos. A minha expectativa é me melhorar como líder para que eu possa contribuir com cada irmão e com o reino, em nome de Jesus. Escolha alguém e joga o fio. Joga o rolo. Os 4 ali já foram. Aqui 2, 3, 4, 3 irmãs aqui já foram. Tá faltando muita gente ainda. Desenrole mais. Aí falta a linha. Chegou. Vamos lá, já está acabando a linha, vamos até ela acabar. Eu acho que dá para mais um ainda. Deu não? Não acabou. Termina com você. Meu nome é Diácono Evandro e esse curso é um crescimento para a gente, para a melhoria tanto da igreja como para nós mesmos, para podermos exercer melhor a função na obra do Senhor. Amém. O objetivo disso, meus irmãos, além da gente se apresentar, pena que acabou a linha, eu achei que ia dar, mas a gente vai entender o conceito. Além da gente conseguir se apresentar, falar um pouco sobre expectativa de curso, tem outra questão também. Como a gente está falando de liderança, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz vai afetar o outro. A ideia de formar essa teia é justamente para mostrar visualmente que estamos interligados. Então, quando você olha para uma teia dessa, esses cruzamentos, você percebe que há uma interligação entre todos. E aí a gente vai fazer agora o caminho inverso. O último vai dizer agora o que ele pode contribuir para que essa expectativa dele seja alcançada. Porque quando a gente vai para algum lugar, qualquer que seja, você vai para uma igreja visitar, você tem uma expectativa. Eu quero chegar lá, quero que o culto seja ordeiro, eu quero cultuar, eu quero cantar. Mas como é que eu posso contribuir com isso? Quando eu saio de casa para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer atividade, eu tenho a minha responsabilidade também. Eu não vou subir num barco e deixar o vento levar. Eu vou fazer alguma coisa. Então agora, cada um que está com a linha vai dizer o que pode contribuir para que a sua expectativa seja alcançada. Eu quero que o curso seja bom. O que é que eu posso contribuir com isso? Eu quero aprender. O que é que eu posso contribuir com isso? Vamos fazer agora o caminho inverso. Qual vai ser a sua contribuição? Ou qual pode ser a sua contribuição? A minha contribuição é estar mais presente e procurar ser melhor, melhorar mais. Agora vamos enrolando o rolo. A gente desenrolou, agora você vai enrolar e devolver. Veio de quem? Vamos fazer o caminho inverso. Para enrolar agora. Pega da ponta.
Isso é bom para a gente ver quem usou pipa e quem não usou, viu? Na velocidade você sabe quem é que brincava de pipa. Dianeide tá ajudando. Bem, a minha contribuição é cada dia mais leitura, né, com livros baseados na Bíblia. Tenho me aprimorado nisso constantemente e colocar em prática aquilo que a Bíblia nos fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo e buscar me capacitar toda vez que tiver capacitação, fazer uma faculdade, enfim, sempre melhorar pedagogicamente para estar tendo uma visão mais ampliada de questão de liderança. Devolva aí para quem lhe entregou. Joga de volta. Vai enrolando e falando. Se fosse uma lata de leite, era mais rápido, né? Rapaz, a minha contribuição é continuar servindo. Quando tiver com sede, eu pego algo para todo mundo. Peraí. Eu acho que a minha contribuição vai ser mais para o lado dos adolescentes, principalmente as meninas, já que eu estou de frente do Ministério de Louvor. Então, eu acho que melhorando essa minha parte da liderança dentro da igreja, vai ajudar a como eu posso ajudar essas adolescentes, ao mesmo tempo ensiná-las a ver o mundo numa perspectiva bíblica. Então é isso. Sua contribuição. Minha contribuição, eu procuro aprender, porque cada vez que você se capacita para aprender, você está em ponto de ensinar. Então, cada vez que você se capacita, quantas vezes mais para servir o Senhor, cada vez mais o Senhor vai te capacitando e te dando força para que tu venha desenvolver aquilo que Ele quer para a tua vida. Amém? Devolva aí para quem jogou. Ainda lembra, né, João? A minha contribuição vai ser de elaborar projetos junto com o meu grupo, para que possamos evoluir mais dentro da casa do Senhor. Amém. A minha contribuição é desenvolver e desempenhar o que eu vou aprender aqui.
A minha contribuição é ser o melhor ouvinte, né, em relação ao curso, para que justamente eu possa captar melhor a mensagem que for passada aqui, para que possa desempenhar justamente da melhor forma tudo aquilo que for passado aqui no curso. É, é aprender, desenvolver, tentar desenrolar as lições e aprender. Termina no que começou agora. Qual vai ser sua contribuição, Rogério? Bom, a minha contribuição é procurar também me qualificar cada vez mais, buscar sempre estar debaixo da vontade do Senhor e procurar, após a qualificação, a capacitações que eu vim buscar, também colocar em prática, que é de extrema importância. Amém. Antes da gente ponderar mais um pouco, vamos reorganizar as cadeiras para facilitar para a câmera. Como é que fica melhor? A câmera para cá? Pode para cá, né? Pronto. Vamos fazer 2 linhas aqui, ó. Não vamos puxar muito para trás não, senão a gente fica muito distante. Bota assim. Isso. Tá bom. Venham para perto aí vocês. Tenham vergonha não. Meus irmãos, algumas ponderações. É mais fácil dizer expectativa ou dizer o que vai contribuir? Quem falou aí? Expectativa, né? Você dizer o que espera do outro é mais fácil, né? Agora dizer o que você vai fazer, aí já não é tão fácil assim. Por quê? Porque você acaba se comprometendo. Todos vocês estão em algum papel de liderança nessa igreja ou estarão. Tem alguém que não é líder ainda de alguma atividade? Pronto. Ainda. Mas os outros já são. Então, quando você diz, vou fazer isso, aquilo, você se compromete. Então, falar o que eu quero do outro é mais fácil do que dizer o que eu vou fazer. Só que o líder, meus irmãos, ele não é chamado para esperar o que o outro vai fazer. O líder é chamado para fazer. Pastor Everaldo é o líder da igreja. A Areinha estava lá, aí apareceu aqui essa oportunidade. Tomou a decisão, estamos aqui hoje. Então tem que ter atitude. Todo líder tem que ter atitude. Cada um no seu quadrado, como se diz, cada um na sua esfera de trabalho, mas precisamos ter atitude. Nós vamos ver alguns exemplos de liderança na Bíblia. E existem vários exemplos de liderança na Bíblia. Nós preparamos um material para vocês. Rogério, eu trouxe 15, mas aí chegou mais gente hoje. Domingo ou a próxima quarta eu entrego os restantes, tá? Isso aí é um material introdutório sobre liderança. Então, são princípios bíblicos para que a gente possa começar a pensar biblicamente sobre liderança. Se eu perguntar aqui, certamente vocês já sabem responder. Pergunta é, me dê um exemplo de um líder bíblico. Algum líder da Bíblia. Moisés, quem mais? Josué, Davi, Abraão, quem mais? Acabou? Ló ou Jó? Jacó, João, o apóstolo, ou João Batista? João Batista, quem mais? Pedro, apóstolo. Então veja, a gente tem inúmeros. Agora,
Paulo, e se perguntar por que essas pessoas eram líderes. Aí já fica mais... Bom, a gente sabe que mas às vezes nos falta aquela palavra, né? Você sabe que mas como é que eu digo isso? E é justamente esse palavreado que também nós vamos vasculhar por esses dias. Porque muita coisa, meus irmãos, a gente sabe na prática. Vocês citaram aí um bocado de líder na Bíblia. Agora, por que são líderes? E aí, logo na capa, você já tem uma indicação. Na capinha aí, para quem não está vendo, veja aí do seu vizinho. O que é que você acha que o líder faz? Esse aqui da capinha, o que é que ele está fazendo? Puxando. Quem? Quem está puxando quem? É o de baixo que está puxando de cima? O de cima está puxando de baixo. O que mais? Na imagem aí, o que é que indica a vocês? Guiando, liderando. O que mais? Veja para onde ele está apontando. Isso, que simboliza a pessoa de Cristo. Então observe que o nosso papel é guiar outros a Cristo. Só que esse outros não é somente no evangelismo. Você evangeliza, a pessoa ouve de Cristo, ok. Mas como é que vai ser o dia a dia dessas pessoas dentro da comunidade, dentro da igreja, no local de trabalho dela, no local da escola que ela estuda? Então, sobre isso, a gente vai conversar ao longo desses dias. Amém, meus irmãos? Pois bem, a gente vai ficar entre projeção e apostila. Passa o primeiro. Isso. O padrão das Escrituras contra o pragmatismo moderno. Que palavrão é esse? O que é pragmatismo? Quem já viu essa palavra aí? Vou dar uma dica. A igreja, quando eu falar igreja, não pense nessa igreja, tá? Igreja como um todo, tá certo? A igreja está cheia disso. A gente tem outra palavra que a gente usa mais: ativismo. Ser pragmático é o seguinte: eu faço uma coisa, dá certo, vou fazer de novo, e de novo, e de novo, porque dá certo. Vou dar outro exemplo. Você um dia faz um louvorzão aqui, convida a comunidade, vem um bocado de jovens. Opa, deu certo. Então vou fazer outro louvorzão para chamar muitos jovens de novo. E aí vou fazer outro. Só que chega um momento que você vê, não vê o mesmo número de jovens. O que foi que houve? Porque a nossa mente, ela é pragmática. Ou seja, eu faço, dá certo. Aí eu faço de novo, dá certo. Eu faço de novo, dá certo. Aí eu já planejo. Se eu fizer de novo, vai dar certo, na minha cabeça. Só que às vezes dá errado. Então, pragmatismo, será que é uma forma boa de nós, como cristãos, servos de Deus, trabalharmos? Sim ou não? Tudo que dá certo é certo? Não. Você já viu alguém enricar roubando? Sim ou não? Tem um bocado. Olha para Brasília que você vai ver um bocado. Um bocado que enricou roubando. Tem lá aqueles que enricou, porque tem lá empresários também e outras coisas. Mas tem muitos que enricou roubando. Isso está certo? Não, mas questão de crescer materialmente deu certo. Então, nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo que dá certo é certo. E nós vamos ver que na liderança, às vezes, meus irmãos, a gente é tentado a trilhar um caminho que não é o caminho da Bíblia. Para que dê certo. Para que as pessoas venham. É qualquer jeito que eu chamo as pessoas, é qualquer jeito que eu lidero as pessoas. Não é porque deu certo uma vez, duas, três, que sempre vai dar certo. E mais ainda, não é porque deu certo que está certo. A gente tem que saber que existem princípios. E quem é que me dá os princípios? Os princípios estão aqui.
O líder, ele tem que conhecer a Bíblia. Não levante a mão. Já leu a Bíblia toda? Não levante a mão. Se não leu e quer ser líder, tem que ler a Bíblia toda. E depois que acabar, pastor, lê de novo. E quando acabar, o que é que faz, pastor Everaldo? Lê mais uma vez, né? E vai lendo. E a cada vez que você lê, você vai fortalecendo o seu conhecimento, vai se fortalecendo espiritualmente e você vai crescendo cada vez mais na palavra de Deus. O padrão das Escrituras contra o pragmatismo moderno. Então veja, as Escrituras, a palavra de Deus, ela não é pragmática. Ela não vai testando, eita, deu certo, eu vou repetir. Não vou tentar dessa forma, deu certo, eu vou repetir. Não. Existem normas que Deus manda fazer. Veja, lembra de Nadab e Abiú? Estão lembrados dessa história? Quem lembra de Nadab e Abiú? Êxodo, os filhos do sumo sacerdote, Arão, estão lembrados? O que é que acontece? Deus disse, olha, para poder acender o fogo para o altar, tinha lá um preparo com 4 ingredientes, tinha que misturar, tinha que fazer esse preparo acendia o fogo, esse fogo era levado para o altar, tinha um roteiro que Deus colocou. Aí Nadab e Abiú trouxe o que a Bíblia chama fogo estranho, foi um fogo aceso da forma que Deus disse que não era para fazer. Mas peraí, não era fogo? Não era para queimar? Mas Deus disse que não era assim, tinha uma forma. Quando eles levaram o fogo estranho, o que é que acontece com eles? Morrem, os dois. E sabe o que é pior? O pai deles, o sumo sacerdote, Deus diz, olha, você não vai chorar por eles agora não, você vai terminar seu serviço, depois você vai prantear por eles. Porque desobedeceram a maneira que Deus disse que era para fazer. Então, tem que lembrar, meus irmãos, que não é porque deu certo que é a forma certa. Para as coisas de Deus, quem diz a forma correta é Deus. O pragmatismo moderno é justamente o contrário disso. Vai testando forma, fórmulas, experiências. Eita, deu certo, vou repetir. Só que com as coisas de Deus não funciona desse jeito. Alguém consegue ler o que está ali embaixo? Em tempos... A liderança cristã não é uma mera técnica, é uma vocação sagrada. Observe, não é uma técnica, é vocação sagrada. Deus separou vocês para cuidar do povo dele. O povo não é meu, o povo não é seu, o povo é de Deus. E Deus um dia vai pedir conta de cada um, como nós tratamos do povo que é dele. Aí João diz, olha, cuidado, isso falando aos presbíteros, aos pastores lá, cuidado para você não querer tratar o povo como se fosse propriedade sua. O povo é propriedade de Deus. Temos que ter esse cuidado. Aí a gente tem que desatar, meus irmãos, alguns nós. Todo mundo conhece essa expressão, né? Desatar nó é tirar alguma complicação. O primeiro nó, definir. Alguém lê aí, por favor. O que é liderança cristã? Veja, tem quem defina liderança como influência. E aí hoje você tem algumas pessoas que são chamadas de influenciadores. É o pessoal de TikTok, Instagram e por aí vai. E de fato essas pessoas lançam a moda, aí está lá outra pessoa assistindo, copia a moda. Esses influenciadores lançam a ideia, aí está lá alguém assistindo, repete a mesma ideia. Lançam lá qualquer coisa, aí no mundo aqui acontece essa coisa que foi lançada. Esses influenciadores
tem sim algum tipo de liderança. Ele diz, se copia. Ele aponta, aquilo é bom, as pessoas compram. É por isso que se anuncia tanto, hoje em dia nos Instagrams, YouTube, sempre tem anúncio, para que as pessoas comprem. Mas liderança não é somente influência. Pare e pense comigo. Os profetas do Antigo Testamento. Hoje você considera, né? Os homens de Deus. Mas pense na realidade de cada um deles. Quem é que queria escutar Isaías, por exemplo? Isaías pregava dentro do palácio. Quem lembra o que aconteceu com Isaías? Como foi a morte dele? Cerrado ao meio. Detalhe, né? Estava vivo. Não mataram ele para depois serrar para ele não sentir dor. Cerrou ele vivo. O que é que isso nos mostra, meus irmãos? Ele, vocacionado por Deus, fazendo o trabalho de Deus, o povo rejeitou, não quis. E como as palavras dele incomodavam, vão acabar com ele. Como vários profetas foram mortos, porque a palavra deles incomodava. Então você observa que liderança não é somente influência. Porque se eles tivessem influenciado positivamente, eles não teriam sido mortos. Confere? Se o povo tivesse escutado, eita, realmente, Isaías está certo. Iam matar Isaías? Não. Mas as pessoas não quiseram ouvir os profetas e mataram alguns. Então, liderar não é somente influência. A gente vai ver daqui a pouco o que é mais, além de influência. Segundo nó. Nó 2. Diferenciar. Alguém lê, por favor. Traçar a linha divisória entre a liderança natural, talento, e a cristã, chamado. Todos nós, sem exceção, ao nascermos de mamãe e de papai, herdamos alguma habilidade. Todos nós. Tem gente que é bom para fazer coisa pequenininha, que eu não sou. Por exemplo, aquelas coisinhas de miçanga. Tem gente que tem uma paciência, faz um bocado de coisa, daqui a pouco tá um tapete de miçanga. Quando eu casei, eu ganhei um tapete, que é uma tela que vai dando um nó. Não sei como é que chama aquilo. Pega várias fitinhas, aí vai dando nó na telinha. Como é que chama aquele tipo de tapete? Mas sabe como é? É uma tela grande, mais ou menos 1 metro. E a cada encontro lá, bota uma fitinha de malha. Aí passa a fitinha, dá um nó. No outro, fitinha, dá um nó. Aí imagina isso numa tela com um buraquinho bem pequenininho. Uma tela de 1 metro. A senhora que fez e nos deu, ela passou alguns meses fazendo. Então ela tinha habilidade manual para fazer isso. Você conhece pessoas que sabem costurar bem, falar bem em público, pessoas que sabem dirigir bem, que você dá qualquer tinta a ele deixa a casa bonita, sabe pintar. Então, todos nós nascemos com algum talento, algum dom que Deus dá a todo mundo. É o que a gente chama de dom natural. Porém, ao nascer de novo, ganhamos novos talentos, novos dons, os dons espirituais. E esses dons, meus irmãos, aí tem entre eles o chamado para servir. Se você for ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos também capítulo 12, você vai ver que o serviço é um dom. A gente sempre quer aqueles dons que aparecem, né? Que está na frente, mas servir é um dom, está lá. Então a gente tem que lembrar que às vezes o nosso dom não é aquele dom que todo mundo está vendo. Por exemplo, dom de intercessão, está lá também. Você vê alguém intercedendo quando você está no ciclo de oração, no culto, mas você não vê a pessoa intercedendo em casa. Confere? Mas está lá intercedendo. E quem sustenta muitas vezes, meus irmãos, muitas atividades, os pastores, são aqueles irmãozinhos, as irmãzinhas, que ninguém está vendo, mas todo dia está orando. Então Deus dá novos dons à igreja, para que possamos servir na igreja. Então devemos definir o que é liderança, diferenciar o que é dom natural e o que é dom espiritual, o que nós já nascemos e o que Deus nos entrega. São coisas diferentes. E o terceiro, reconhecer.
Alguém lê? Arquétipo é o exemplo perfeito, né? Eu tenho que apresentar Cristo como fundamento, como base e como exemplo perfeito. Observe, Deus, na pessoa de Cristo, ele é exemplo em tudo. Aí você vai ler, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5. Cristo é exemplo para o homem no trato com a mulher e é exemplo para a mulher no trato com o homem. Por que não tem outra pessoa lá, uma mulher, para ser exemplo para a mulher? Cristo é exemplo para tudo, para as nossas vidas. Principalmente, meus irmãos, na igreja. Então, se a gente quiser saber qual é o melhor exemplo bíblico para seguir no que diz respeito à liderança, quem seria? Jesus. Tem outros bons exemplos? Tem. Mas o melhor é o próprio Deus encarnado. Ele é o melhor exemplo. Então, essa pessoa, que é Cristo, nós vamos apresentar, devemos apresentar como exemplo perfeito, como aquele arquétipo perfeito. Até aí, tudo tranquilo? Olha, não pode ser palestra, viu? Participem, opinem, levanta a mão, se quiser falar, fale. Eu sei que o primeiro encontro fica todo mundo assim, fala, não fala, o pastor está aí, ficam com vergonha, né? Mas fiquem à vontade, viu? Pode passar, por favor. Eita, já esqueci o nome. Cauã, obrigado, Cauã. Vamos lá. Eu acho que ficou pequenininho, ficou. Arquitetura da liderança cristã. Então veja. Você tem aí a estrutura de um prédio. Você tem a base, as colunas e o telhado. Na base, o que é que você tem? O senhorio de Cristo e a palavra de Deus. Tudo na igreja, meus irmãos, deve ser baseado na palavra de Deus. Tudo na igreja tem que ser voltado e dirigido por Cristo. Nós somos chamados de cristãos. Somos seguidores de Cristo. Ah, não, mas é porque Maria também fez uma coisinha boa, né? A igreja católica bota Maria como corredor. Não, é somente Cristo. Porque por Ele, para Ele e dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Então tudo é para Ele, não tem outra pessoa não. E ao mesmo tempo, como é que eu faço isso ou aquilo? Tem a Bíblia para nos guiar. Por isso, todo líder tem que conhecer a Bíblia. Porque, meus irmãos, na hora de uma decisão, ou eu vou decidir pelo que a Bíblia diz, mas se eu não conhecer a Bíblia, vai ser a minha cabeça. Aí dá errado. Por isso que todo líder precisa conhecer a Bíblia, para na hora de decidir de acordo com a palavra de Deus. Então, embaixo, a Bíblia. As colunas, eu vou ler aqui mais pertinho. Da direita ali, você tem, do lado de lá, o aspecto espiritual. Igreja não é uma associação. É verdade que juridicamente a gente é igual a um clube, viu? Para a questão jurídica, CNPJ, nós somos associação. Todo mundo sabe disso? Então, quando a gente vai lá registrar a igreja, é uma associação, ok? Mas isso no aspecto jurídico, porque diz respeito às leis. Então, para a lei, um clube de futebol, que é uma associação, e uma igreja, é o mesmo tipo, é uma associação. São associações. Claro, tem finalidade diferente, mas é associação. Mas no caso, quando a gente olha para nós aqui, nós não podemos somente ver com esses olhos aqui, como dizia os mais antigos, com esses olhos que é aterrado de comer, né? Lembra que tinha gente que falava isso, né? Não é somente com esses olhos, devemos ter o discernimento espiritual. Então, meus irmãos, quando alguém peca, quando alguém fala, quando uma coisa boa acontece na igreja, a gente tem que discernir, isso é da parte de Deus ou não? Porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra as hostes celestes. E eu preciso ter esse discernimento. Então o líder, ele não pode, eita, aconteceu uma coisa boa, foi Deus. Aconteceu uma coisa ruim, não foi Deus. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A gente tem que ter sabedoria. Porque quando Barnabé e Saulo brigaram, a Bíblia diz que veio da parte de Deus. Para que um fosse para um lado,
outro fosse para o outro, e ao mesmo tempo 2 lugares fossem evangelizados. Uma briga entre 2 homens líderes veio da parte de Deus para que eles se separassem e pudessem evangelizar em mais lugares ao mesmo tempo. Depois, vocês lembram, lá em Atos, eles se reconciliam, ficam em paz. Mas veja, Deus não queria que eles andassem juntos naquele momento. Queria que fosse cada um para um lado. Então, nem sempre, quando acontece algo que eu não gosto, eu posso dizer, isso é do diabo, isso aí é da carne. Não. Às vezes é Deus empurrando, porque Deus falou, faça isso. Aí eu não fiz. Aí Deus falou, não, faça, e eu não fiz. Aí meio que Deus assim, dá um cascudo e faz, menino, e eu não faço. Aí Deus promove uma situação para empurrar, feito Jonas, na marra, para que aconteça o que é para acontecer. Será que quando Jonas estava lá no barco, lá, que era tempestade, alguém estava dizendo, está tudo de bom? Não. Mas quem foi que promoveu aquela tempestade? Deus. Então a gente tem que ter discernimento espiritual. Nem tudo que é ruim é do diabo ou da carne. Pode ser da parte de Deus. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que tudo de ruim é Deus não, viu? Porque tem coisas que pode ser Deus empurrando. E nem tudo que é bom também é da parte de Deus. Porque a gente não pode esquecer que o diabo muitas vezes vem com a oferta de dar coisas, de dar vantagens. Aí você diz, eita, que bênção. Uma das coisas que acabou com a igreja quando era perseguida, e aí os irmãos devem lembrar de um tal de Constantino. Quem lembra desse nome? Pronto. Foi Constantino fez? Todo mundo era perseguido. Era preso, era morto. Aí diz, não, agora ninguém mais é perseguido não. Toma aqui prédios, toma dinheiro, e agora pode ficar livre para pregar. E a igreja se corrompeu. Ganhou dinheiro, ganhou poder e se corrompeu. Então, às vezes, muitas vezes, deixa eu reformular, a gente tem que ter discernimento para saber, isso que está acontecendo, bom ou mal, vem de quem? Vem da parte de Deus? A gente é líder, então tem que liderar de uma forma que a gente leve o povo a fazer a vontade de Deus. Discernimento espiritual, discernimento ministerial. E aí você vai olhar na Bíblia as pessoas que lidavam com o povo. E eu tenho que aprender com Moisés, com Davi, com Salomão, com Pedro, com Jesus, como eles fizeram para lidar com o povo de Deus. Eu tenho que ter esse entendimento ministerial. Porque quando eu estou trabalhando para o Senhor. Ministrar é servir. Então, quando a gente fala de ministros, na Bíblia fala, né? Somos ministros, ele está dizendo, somos servos. Estamos servindo a Deus. E nesse servir a Deus, como eu devo servir? Então, tenho que ter um entendimento sobre ministério. Questão moral. Ah, pastor, mas Deus só quer o coração. Já escutaram isso, né? Deus só quer o coração. Meus irmãos, imagine, Deus só quer o coração. Mas aí você é alguém que mente, é alguém que se prostitui, é alguém que tem trambique, mas é líder da igreja. Isso casa. Está todo troncho, né? Não funciona. Ah, mas Deus só quer o coração. Não, Ele quer o coração, quer o corpo, quer a mente, quer a língua, quer 100%. Então, quando a gente fala de moral, não é aquele moralismo, é o bom comportamento que a Bíblia orienta. Olha, Paulo diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, rouba mais não, agora trabalhe para conquistar o seu. Aquele que é preguiçoso, levante cedo e vai procurar emprego. Aquele que fazia coisa errada, deixa as coisas erradas e faça o que é certo. Então o líder, ele tem que ter um comportamento moral, a partir da palavra de Deus. Não é o que alguém diz, isso é certo, isso é errado, porque a moral humana muda. Vou dar um exemplo simples. Até 20 anos atrás, quem é que falava abertamente, por exemplo, sobre abortar? E a lei hoje já permite aborto. A moral humana mudou. 30, 40 anos atrás, o homossexualismo ele era um desvio psicológico.
Era um problema psicológico. O que é o homossexualismo hoje? É quase uma regra, né? Parece que todo mundo tem que ser, no pensamento deles, viu? Por quê? A moral muda, a moral humana, a palavra de Deus não muda. Então a nossa moral é baseada na palavra de Deus. Por fim, teológica. É meu entendimento sobre a Bíblia. Observe. Às vezes a gente tem medo da palavra teologia, né? O que quer dizer a palavra teologia? Isso, conhecimento sobre Deus. Como é que eu adquiro conhecimento sobre Deus? É a palavra. Então, quando eu falo em teologia, eu falo em quê? Em adquirir conhecimento sobre Deus. Aí eu acho que foi Tati que falou sobre ler livros. Pronto, quando você pega um livro, vou dar um exemplo mais simples. Revista de escola dominical. Não se usa? Esse papelzinho que você está usando, é a Bíblia? Não, não é a Bíblia. Mas tem informações que podem ser úteis para a gente? Tem. Isso aí, meus irmãos, é justamente uma forma de aplicar teologia. Então, para a gente não ter medo, né, das palavras, não que teologia é ruim, é verdade que tem gente que usa errado. Até a Bíblia tem gente que usa errado, ó. Mórmon usa a nossa Bíblia, espírita usa a nossa Bíblia, católico usa a nossa Bíblia, o TJ usa uma adulterada. Então, assim, muita gente usa a Bíblia, não quer dizer que usa correto. Então, a gente tem que usar a Bíblia de forma correta. Até aí, amém? Perguntas, comentários, reclamações, mais tarde com Rogério. Cauã, por favor. Eita, faltou o telhado, desculpa, volta aí. Aí. Qual é a base? O senhorio de Cristo e a palavra de Deus. E nós devemos desenvolver espiritualidade, ministério, moral e o conhecimento, teologia. E isso vai levar a quê, meus irmãos? Aí vem o telhado, a influência espiritual e ao serviço. Veja, eu não vou ser líder sem essa base. Na igreja, para ser líder, é a partir da palavra de Deus. É a partir do entendimento que Cristo é Senhor sobre tudo. Se eu não entendo que Cristo é Senhor sobre tudo, eu não posso ser líder na igreja. Porque, primeiro, quando eu sou líder na igreja, eu tenho que lembrar que eu sou submisso a alguém. E não estou falando somente aqui humanamente não, que vocês têm um pastor, mas é a Cristo. Então somos submissos a Ele. E além de ser submisso a Ele, vamos dar conta a Ele. Então se eu não entender isso, que é a base, então já não dá para ser líder na igreja. Não, porque eu me lembro papai não era crente. Aí um dia ele fez assim, não, no dia que eu for ser crente vai ser do meu jeito. E de fato, um dia ele levantou a mão, e eu lembro que ele foi lá todo orgulhoso, e foi crente do jeito dele, com 6 meses se desviou. Porque não foi Jesus que alcançou ele, foi ele querendo mostrar como é ser crente do jeito dele. E mostrou e acabou-se, né? Não foi uma coisa que durou. Então não é do nosso jeito, é da forma que Cristo diz que é. Somos líderes, mas Cristo é nosso líder maior, e Ele nos orienta como liderar o povo que é dele. Pois não? Usa o microfone. Contribua. Sobre a questão que o senhor falou sobre as coisas boas, né? As coisas boas e ruins estarem acontecendo, se ser de Deus ou não. O senhor mencionou a questão de Jonas, e eu queria também mencionar a questão de Paulo, né? Quando Paulo ele vai ser conduzido, preso, indo para Roma, e acontece de um naufrágio acontecer, e ali ele tinha o conhecimento que todos iriam chegar sãos e salvos em Roma. Então nenhum dos que estavam ali com ele se perderam, e ele sabia que o que estava ali acontecendo estava tudo sob controle, e o que foi justamente o que foi aconteceu, né? Embora teve um naufrágio, eles chegaram em Roma sãos e salvos. Então é só para reforçar essa questão, né? Porque é aquilo que Deus diz, né? Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque no nosso pensamento, o que está bem é tudo acontecendo às mil maravilhas. Mas algumas vezes, Deus causa um naufrágio, uma tempestade lá com Jonas, a doença em Jó, e tudo vem da parte de Deus. Então tem situações
que aos nossos olhos não é boa, mas Deus está usando com algum propósito. Deus também não é menino de falar, vou botar um probleminha aqui só de brincadeira. Não, você vê que tudo teve propósito. E aí tem que lembrar que às vezes, alguma dificuldade é propósito de Deus para que a gente cresça, amadureça. E diga como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, eu sei quem é o Senhor. E às vezes na dificuldade a gente cresce diante de Deus. Cauã? O domínio da verdadeira influência. Falamos que ser líder é influenciar, ok? Então todos vocês influenciam. Aí o pastor Everaldo diz assim, olha, eu estou aqui supondo, não sei se ele falou isso, mas pelo menos na minha igreja eu falo, mas vamos supor que ele fala aqui, todos que têm liderança, homens, na igreja só de calça. Aí você diz, que besteira, né? Vai ter uma reunião aqui qualquer, porque eu não posso vir de bermuda. Porque o que nós fazemos, mesmo sem falar, o liderado olha, se ele pode, eu posso. Se ele fez, eu faço. Então são pequenas atitudes que a gente acha bobagem. Aí às vezes o pastor coloca uma regra desse tipo, eu estou aqui supondo, viu? Coloca uma regra desse tipo, aí você diz, esse pastor é muito duro, para que isso? Mas o pastor não está vendo somente você, está vendo as pessoas que lhe copiam. E aí, meus irmãos, algumas dessas regras ajudam para manter a ordem. Porque quando não tem ordem, o que é que vai ter? Desordem. Então a gente não pode ignorar o fato de, quando somos líderes, todas as pessoas estão de olho na gente. Pastor, mas eu sou só líder aqui de 2 pessoas. Essas 2 estão lhe olhando, e alguém de longe está lhe olhando também. E alguém de cima, estou falando aqui dentro da igreja, não é Deus não. Alguém aqui da igreja, um diácono, um pastor, alguém está olhando para você também. Olha, está agindo bem. Ou ao contrário, né? Eita, tão pouquinho e não está sendo fiel, né? Não está sendo fiel no pouco, então vai para o muito, né? Então é importante lembrar que nós somos influenciadores. E não é aquela questão de Instagram não, viu? Mas na igreja, nós influenciamos com a nossa vida. Se você é alguém que está sempre citando a Bíblia, falando de coisas do céu, quem está com você do seu lado, vai escutar e vai copiar. Mas então você é daquele que só fala coisa do mundo, de política, de futebol, coisa e tal, não fala nunca da Bíblia. Qual é o assunto que os seus liderados vão ter? Não estou dizendo aqui que é pecado, viu, meus irmãos? Estou falando só falar disso, no âmbito da igreja. A igreja tem um propósito, né? Então é importante a gente saber se colocar como líder, porque nós influenciamos. E aí, falando sobre o que seria a verdadeira influência. Do lado esquerdo, em cinza, nós temos a influência humana. Alguém lê ali algumas características dessa influência? O que é oratória? Falar bem em público. Então, alguns de vocês certamente têm isso. Sabe se colocar aqui na frente e falar de forma que todo mundo entenda. Próximo. Carisma. O que é isso? Você já escutou? Fulano é carismático. O que é isso? Simpático. É alguém que atrai. Simpática. Mas o carismático, ele é mais do que simpático. É alguém que é simpático, mas ele consegue atrair para si. E aí não precisa chamar, me sigam, não precisa não. O carismático é feito um imã. Ele consegue atrair sem falar. Sem dizer assim, me siga. Não. Sem dizer me siga, as pessoas seguem. É o carismático. Tem pessoas carismáticas na política. Tem pessoas carismáticas no futebol. Pessoas carismáticas aí no mundo artístico? Tem. Agora, esse tipo de pessoa, será que dá para seguir? Quando eu vou ver a vida da pessoa? Entende? Estamos no ano que vai ter muita gente com boa oratória. Os palanques políticos aí você vai ver. Tem aqueles que nem sabem falar. Mas tem uns que você assim, meu velho, se fosse uma pregação me convertia. Tem uns homens e mulheres que têm boa oratória.
Mas você diz assim, peraí, tu está falando disso, mas ano passado fizesse aquilo e aquilo outro. Ou seja, o discurso é uma coisa, o que ele fez é outra, mas a oratória é boa. Então são coisas, meus irmãos, de influência humana. Próximo lá. Poder de persuasão. O que é isso? Persuadir. É argumentar até convencer. Você já recebeu aquela pergunta sobre a Bíblia, que sempre tem algum enviado que faz aquela pergunta que você não sabe responder? Não tem? Não, porque a Bíblia diz isso, 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 aí tu para assim. Eita, é mesmo, né? E agora, como é que eu respondo? Você sabe que está errado, mas você não tem como argumentar, você não sabe argumentar, porque a pessoa é boa de persuadir. Persuasão não quer dizer que seja verdade. Ser bom de argumento não quer dizer necessariamente que seja verdadeiro. Vou dar um exemplo. A serpente persuadiu Eva. Aí Eva caiu na lábia. Aí Eva vai lá para Adão, persuade Adão. Aí a gente tem toda a desgraça até hoje, como a gente conhece bem a história. Então não é porque sabe argumentar que necessariamente isso é uma coisa positiva. Então, a gente está falando dos aspectos humanos. Vamos ver agora serviço, né? Esse lado mais amarelo. Submissão e serviço. Primeira característica. Fidelidade à palavra. Ah, pastor, mas eu não sou bom em falar em público. Eu não sou bom, eu não sou carismático, eu não atraio as pessoas para mim. Eu não sei argumentar, mas eu sou fiel à palavra. Conta mais. Não se engane, meus irmãos. Às vezes a gente se deixa levar pelas coisas humanas. São interessantes, mas primeiro, fidelidade à palavra de Deus. Aí depois, eu posso usar, a pessoa é boa de oratória, eu posso usar isso? Pode, mas antes, palavra de Deus. Eu tenho que ser fiel aqui. Próxima característica. Caráter. E aí, no popular, um bom caráter, né? Porque tem o mau caráter e o bom caráter. Logicamente, no nosso contexto, a gente não vai pensar em um líder de igreja mau caráter. E o mau caráter, meus irmãos, não é somente aquela pessoa que comete crime, não. Vou dizer um exemplo de mau caratismo. Como é teu nome? Bruno. Aí ontem, eu liguei para Bruno e disse, Bruno, amanhã na palestra, tu pega, faz isso, 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 bota ventilador, câmera, coisa e tal. Aí Bruno, tá certo. Aí Bruno coloca. Aí alguma coisa dá errado, o ventilador cai, a câmera queima. Foi o pastor que pediu. Eu não pedi isso não. O mau caráter é aquele que dá a entrada e depois, opa, fui eu não. É o mentiroso, que não assume as consequências. Veja, não estou cometendo nenhum crime, mas estou prejudicando o irmão, estou mentindo. Então, às vezes, o mau caratismo não aparece somente no criminoso. Essas besteirinhas que a gente vê no dia a dia, que faz toda a diferença. Próximo. Dependência do Espírito. Dependência do Espírito. Se somos servos de Deus, convertidos, e o Espírito Santo habita em nós, dependemos dele para tudo, meus irmãos, inclusive para ser líder na igreja. Então, cuidado para você não depender do seu braço, da sua força, porque, olha, só precisa de uma coisa invisível aos nossos olhos para nos derrubar. Uma gripe forte. Você não vê o vírus da gripe, para os nossos olhos é invisível. Você vai no ônibus, pega lá alguém, aí bota a mão no ferro, aí tá, aí você vai lá, bota a mão, aí coça o nariz, coça o olho, arriou, pronto, acabou-se. Se eu depender da minha força, uma gripezinha me derruba. Fora que a gente é limitado, a gente pode errar, a gente não sabe tudo, então tenho que depender do Espírito Santo. Amém até aí? Vamos juntar os dois? Quando eu tenho do lado humano dons que Deus me deu, aqui são alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa organizada é útil para a igreja. Uma pessoa que sabe fazer escalas,
para os grupos que participam, para os diáconos, por exemplo. Uma pessoa que sabe mexer no computador, sabe fazer essas transmissões. Tudo isso é útil, meus irmãos. Porém, tem que estar junto com a fidelidade à palavra de Deus, com um bom caráter, com a dependência do Espírito Santo. Quando você junta os dois, o que é que você tem? Uma liderança cristã autêntica. Então, observe, eu não posso me basear somente no lado humano. Eu preciso do lado espiritual. Observe aqui comigo. Vamos supor que ninguém aqui tem uma boa oratória. Ninguém aqui tem carisma. Ninguém aqui sabe argumentar bem. Mas todos são fiéis à palavra, têm bom caráter, depende do Espírito Santo. Você prefere qual? De cá, né? Veja, esse aqui você tem que ter. O de lá pode ter ou não. Se tiver, soma. Se não tiver, meus irmãos, se tiver fidelidade à palavra de Deus, é um crente realmente crente, hein, pastor Everaldo? É melhor, não é não? Acaba que é crente, fiel a Deus, fiel à igreja, aí você trabalha melhor. Então, o ideal é que a gente consiga usar os nossos dons. Lembra que eu falei no começo? Todos têm algum dom que Deus deu quando a gente nasceu. E quando nasceu de novo, Deus ainda nos dá outros dons, que é os chamados dons espirituais. Quando eu junto os dois, aí eu posso ter boas qualidades para servir a Deus como líder. Amém até aí? Deixa eu só ver aqui o tempo. Está na hora do intervalo? Vamos? Para esticar as pernas um pouquinho, que está todo mundo assim com síndrome de largatixa, né? Para esticar um pouquinho, interagir. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo? Ou prefere seguir? Segue então. É até aqui, 9, 9h30. Pronto. Vamos deixar isso para próximo. Vamos para o material aqui, que aí eu vou gastar mais tempo. Vejam, vocês receberam ou receberão esse material, tá certo? E aí acompanhe comigo o que é que ele tem. Vamos fazer algumas leituras simples aqui para a gente fechar. Você tem aí a primeira página 1, o nome do material, princípios bíblicos para o líder cristão. Página 3, você tem o sumário, a apresentação. Meus irmãos, quando você recebe um material, qualquer que seja, uma Bíblia, um livro, você tem que ler de capa a capa, né? Do começo, vai olhando, ó, onde tiver letra, valendo, viu? Não vá, eu já vou pular para o capítulo 1. Não, leia tudo, é importante, principalmente porque quando você tem uma introdução, ele está mostrando para que serve esse material, como você vai usar e etc. Vamos aqui ler a introdução, que tem duas coisas importantes aqui. Alguém lê, por favor, na página 7, a introdução. A história da redenção, registrada na Bíblia, é também uma história de liderança. Deus chamou Noé para preservar sua família em meio ao juízo. Chamou Abraão para sair de sua terra. Levantou Moisés para conduzir Israel. Estabeleceu Josué para introduzir o povo na terra. Usou juízes, reis, profetas e sacerdotes. E na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor do rebanho. Depois de sua ascensão, Cristo concedeu dons à igreja e levantou homens piedosos para o serviço pastoral, missionário, diaconal e de ensino. Então você tem Cristo levantando a liderança da igreja. A gente tem que ter cuidado, meus irmãos. Quem cria o pastor na igreja não é uma invenção humana, é Cristo. Paulo vai dizer isso na carta de Timóteo, na carta de Tito, em Efésios, em 1 Coríntios. Então, essa não é uma ideia que parte dos apóstolos, é Cristo, ok? Continue, por favor. Portanto, a liderança tem lugar importante no plano de Deus. Contudo,
a Escritura também mostra que nem toda liderança é aprovada por ele. Houve líderes fiéis, mas também líderes corruptos, pastores que apacentaram o rebanho, mas também mercenários, reis tementes a Deus, mas também homens orgulhosos e idólatras, mestres santos, mas também falsos profetas. Tudo isso a gente vê na Bíblia, né? Continue. Isso nos obriga a tratar o tema com seriedade. Não basta perguntar como liderar melhor. É preciso perguntar o que Deus define como liderança fiel. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Certamente, uma das perguntas ou um dos propósitos no seu coração é: eu quero ser um líder melhor. Você deve pensar isso. Aí vem a pergunta, né? Como ser um líder melhor? Aí aqui já está uma orientação. A questão não é essa. A questão é: como é que Deus diz que deve ser a liderança? Porque quando a gente pensa assim, como ser um líder melhor, eu acabo tendo a possibilidade de escorregar em alguma técnica, em alguma... você já viu isso aí, né? 7 passos para a igreja crescer mais rápido. 12 ensinamentos para o líder de sucesso. Aí você diz, espera aí, mas isso é a Bíblia ou é alguma técnica que está sendo usada? Eu sei que às vezes a pessoa pega a Bíblia e bota esses nomes chamativos, né? 3 lições importantes na vida do líder. E às vezes lições bíblicas. Mas quem é aqui dos anos 2000, 2000 e pouco, lembra que entrou na igreja muita técnica de liderança. Muita coisa empresarial. Lembra disso, pastor? Muita coisa de empresa, técnica de empresa vindo para dentro da igreja. Aí ficou com aquela coisa, o pastor é o chefe, os irmãos são subordinados, o povo é a clientela, a igreja é a empresa. Não é assim que funciona. É o povo de Deus servindo uns aos outros. A gente não serve, porque veja, vamos pensar. Na empresa, eu tenho um chefe. Dentro do aspecto do trabalho, o que o chefe mandar, eu tenho que fazer. Sim ou não? Dentro do aspecto do trabalho, ele mandou, eu tenho que cumprir. Só que chega aqui na igreja, eu sou obediente ao meu chefe. Aí chega aqui o pastor, me dá uma ordem. Estou afim não. Não é? E não faço. Eu sou obediente aos homens, mas o homem que Deus coloca para liderar, estou afim não. Você já viu alguém fazendo isso? Recebendo uma ordem. E quando eu digo ordem, meus irmãos, não é aquela coisa de chefia, né? É um direção. Irmão, faça assim, assim, assado. Não, pastor, eu acho melhor de tal jeito. Não tem gente assim? Você já viu alguém? Tem gente que é assim. Só quer ir segundo a sua cabeça. Não aceita orientação, não aceita ser liderado, não aceita a ordem. Uma pessoa dessa, meus irmãos, na igreja, não serve para ser líder. Por quê? Porque antes de tudo, para ser líder, tem que ser um bom liderado. Para você saber dar ordem, aí pegando o aspecto militar, para saber dar ordem, antes tem que saber acatar ordens. Para poder ensinar, antes eu tenho que aprender. Então, às vezes, a gente tem pessoas dentro das nossas igrejas que são cheias de si mesmo. Não aceita o que o pastor diz, o que o diácono diz, o líder do departamento, não aceita o que ninguém diz, porque só ele ou só ela tem a razão. A gente tem que ter cuidado com isso, porque liderança não é como a gente pensa que é como Deus diz na sua palavra que deve ser. Amém? Continue, por favor. Hoje, em muitos contextos eclesiásticos, a figura do líder foi distorcida. Às vezes ele é visto como celebridade, às vezes como gestor de metas, às vezes como influenciador carismático, às vezes como centro emocional da comunidade. Tais distorções produzem igrejas frágeis, dependentes de personalidades fortes, vulneráveis a manipulações e pobres em doutrina. O irmão do meu sogro, ele é pastor da Universal. Deixou de ser, por quê? Porque ele tinha meta de dinheiro para a igreja, pastor.
A igreja dele, chegava alguém e dizia, ó, essa igreja aí tem que por mês render X. Se ele não chegasse, sai e bota outro. Aí você para e pensa, peraí, o que é que isso tem a ver com a igreja, né? Parece um comércio. E algumas coisas, algumas igrejas tratam como comércio. E isso é um exemplo de tantas outras que você vê, principalmente na televisão, você vê muito disso. O dinheiro é o foco, não é Cristo. E aí essas coisas que a gente vê são distorções, meus irmãos. Tem nome de pastor, tem nome de igreja, usa a Bíblia, mas tudo da forma errada. Para terminar na outra página. Em contraste, a liderança cristã autêntica é cristocêntrica. O que é cristocêntrico? Cristo no centro. Cristo no centro. Então essa palavra cristocêntrica, Cristo no centro. Quando a gente diz assim, antropocêntrico, é quando é o homem, né, a pessoa no centro. Egocêntrico, o eu no centro. Para a igreja não tem egocentrismo, não tem antropocentrismo, só tem Cristo no centro, cristocentrismo. Amém? É bom que a gente vai vendo palavrões novos, né? A palavra comprida é palavrão, né? Porque é longa. Vamos lá, relê, por favor, em contraste. Em contraste, a liderança cristã é autêntica e cristocêntrica, bíblica, pastoral, serva e santa. Ela busca a glória de Deus, o bem do rebanho e a fidelidade à verdade. Todos aqui são líderes. O que é que você tem que buscar? A glória de Deus, o bem do rebanho e a fidelidade à verdade. Se a gente busca isso, meus irmãos, a igreja anda bem. Ah, pastor, mas por que dá problema? Aí entra o nosso ego, entra a nossa desobediência, entra o eu acho que é melhor assim. Não estou dizendo que ninguém pode ter ideia, mas às vezes a ideia não tem nada a ver com a igreja. Ah, pastor, imagine, a gente pega, bota ali uns fogos de artifício, bota umas luzes bem fortes aqui, um holofote. Quando o pastor chegar, solta os fogos, aquele tipo vulcão, né? E o pastor passando no meio, bota o holofote nele e canta que nem cantava para um pastor. Papai chegou, papai chegou. Lembra dessa história do Paulinho Júnior? É o filho do Paulo Hortêncio. E chegou de uma limousine, ainda mais, viu? Recebendo ele porque tinha viajado, aí fizeram isso para ele. Não tem lógica, né, meus irmãos? Assim, você ser carinhoso, você dar honra a quem precisa, ok, é necessário, e a gente vai ver que é bíblico, mas tem os excessos, né? Tem os exageros. A quem honra, honra, mas sem exagero. A glória é para Cristo. Jesus disse, a quem honra, honra. A gente vai ver aí no material que vai ter um momento de honrar quem deve ser honrado, mas não dá glória somente a Ele. Amém? Vamos parar por aqui, chegamos no horário hoje. Hoje a gente estava ainda adaptando, né, o equipamento de filmagem. Próxima quinta, se Deus permitir, então já começa no horário. E a gente vai ter um aproveitamento melhor, né? Vai ter um aproveitamento melhor do material que está nas suas mãos. Então quem já tem, já dê uma lida, faça observação, é seu. Então risque, anote, sublinhe. Quem não recebeu, para a gente contar aqui. Quem não recebeu? 1, 2,